Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, quem está com a apostila, pode abrir ela na página de número 18. E quem estiver com a sua Bíblia, pode abrir em Apocalipse, capítulo de número 20. Na apostila, página de número 18. A Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Queridos irmãos, são tópicos que nós vamos abordar esta noite, que para cada um deles seria necessário pelo menos 1 ou 2 horas. Nós vamos falar pelo menos 4 tópicos em 1h30, 1h40 minutos. Então nós não vamos ler inúmeras referências. Em alguns casos eu vou apenas comentar passagens bíblicas e nós não vamos nem abrir para ganharmos tempo. Até mesmo porque muitas passagens são conhecidas dos irmãos. E se você não tiver apostila, você anota ou pega com quem tem apostila. Você pode tirar xerox depois e você terá todo o conteúdo. Nós vamos falar esta noite sobre o julgamento do trono branco. Nós vamos falar sobre a entrega de galardões, o reino milenar e o novo céu e a nova terra. Então, nós vamos começar falando sobre o julgamento final. Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20, nós vamos ler aqui no versículo de número 11. Apocalipse 20, versículo 11, está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? O julgamento do trono branco ocorrerá no final do reino milenar. Antes de Deus estabelecer a nova ordem, com novos céus e uma nova terra. É neste momento que haverá a segunda ressurreição. Todos os ímpios, todos aqueles que morreram sem salvação, desde Adão até o último dia do reino milenar, todos vão ressuscitar neste momento. Essa ressurreição é uma ressurreição específica, exclusiva para condenação.
aqui não haverá possibilidade de alguém ser salvo. Acabou. Aqui é o momento do acerto de contas final. É o momento que aqueles que morrem hoje, que já estão mortos, que estão na antessala do inferno, que é o Hades, que já estão em um momento de tormento, eles vão ressuscitar para que então Deus venha apresentar a eles todos os detalhes do porquê que eles vão passar a eternidade no inferno. Irmãos, olha como é que esse texto começa. Eu vi um grande trono branco. O trono é branco porque aponta para a santidade daquele que será o juiz nesta ocasião. Aquele que será o juiz aqui hoje, ele é advogado de defesa para todo aquele que se reconhece culpado e apela a ele, que é o nosso Senhor Jesus. Mas neste dia ele será um juiz que emitirá a sentença de condenação para todos que ressuscitarem nesta ocasião. E será um julgamento onde a justiça, com base na santidade de Deus, vai imperar. Não é um julgamento como nós vemos nos tribunais terrenos, onde quem tem condição financeira sempre dá um jeitinho e se safam das condenações. Não é isso que nós vemos hoje. Nós sentimos um sentimento de injustiça. Pessoas que nós sabemos que são culpadas, eles cometeram crimes, existem provas, mas por conta de influência, de posição, de dinheiro, eles escapam. Nesse dia aqui não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter como apelar para a posição, para a conta bancária, para nada dessas coisas. E o que me causa perplexidade, é quando o texto diz: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Consegue imaginar a cena? O juiz se assenta no trono, vai começar a sessão de julgamento. O momento é tão sério, a presença do juiz aqui vai ser tão impactante e amedrontadora para os ímpios, que o céu e a terra se esconderão da presença dele. O texto com isso está querendo dizer que todos os que ressuscitarem para a condenação não terão onde se apoiar, não terão para onde fugir, não terão onde se esconder. Os mortos, grandes, pequenos, estavam diante do trono. E abriram seus livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não pensemos que livros literais serão abertos, irmãos. O juiz não precisará disso. Os livros aqui é uma referência às obras praticadas por essas pessoas. Todavia, nós entendemos que o juiz não precisará literalmente de um livro para analisar. A análise será feita de outra forma. A ciência diz que tudo que o ser humano ouve, até mesmo quando está no ventre da sua mãe, que já ouve, quando ele nasce, tudo que ele ouve, que ele fala, que ele pensa, que ele vive, que ele pratica, fica gravado no subconsciente, é como um HD. Talvez você diz: mas eu não me lembro de certas coisas. Aí já é um problema de memória, a dificuldade de buscar essas informações. Mas está tudo registrado.
as intenções, as motivações do porquê fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Tudo registrado. Tanto é que às vezes você já percebeu que coisas do passado que você esquece, de repente, um belo dia, você começa a lembrar de fatos que fazia anos que você não lembrava. Por quê? Porque está tudo registrado. Então nesse dia aqui é como que se Deus, a pessoa do nosso Senhor Jesus, vai fazer assim. E esse subconsciente, essa memória, esse HD de cada ser humano vai ser trazido à tona. Não vai escapar um pensamento sequer. O que dirá as obras? Tudo, nos mínimos detalhes, vai ser apresentado, para que cada um venha compreender que esse julgamento aqui e as condenações serão as mais justas possíveis, porque o juiz é justo. E ninguém escapará. Ninguém. O livro da vida vai ser aberto justamente para comprovar que o nome de nenhum deles jamais foi escrito naquele livro. Aqui vai ser o momento onde nós dizemos o ditado popular, que o filho vai chorar e a mãe não vai ouvir. Nós vamos participar na retaguarda deste julgamento. Aliás, nós vamos julgar até os anjos caídos. É bíblico. Aí você pode estar se perguntando, e um pai salvo que vai ver o filho que morreu sem Cristo sendo condenado? Você já parou para pensar nisso? Ou um filho que teve os pais, ou um parente, ou um amigo que morreu sem Cristo, e ele vai estar lá do lado de Cristo como salvo, um corpo glorificado, e vai participar do julgamento daquele que ele não vai ficar. Não, irmão, não vai ficar. Esses laços sanguíneos são aqui na terra. No céu é um só pai e todos serão irmãos, é uma família só. É outra realidade. Porque às vezes a gente pode pensar, poxa, mas se alguém vê um parente vai ficar. Não vai ficar. Na verdade, ali você vai ser tomado pelo maior senso de justiça, que aqui sequer nós temos dificuldade para entender a justiça de Deus, a santidade de Deus, mas naquele dia nós vamos compreender o porquê que esse julgamento será o julgamento mais justo, e mais, será eterno a condenação, será para sempre. Mateus capítulo 25, nós temos um texto que é muito nítido em relação à durabilidade da condenação. Veja o que o texto bíblico diz, versículo 46, para ganharmos tempo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Se os justos terão a vida eterna, viverão eternamente com Deus, os ímpios passarão a eternidade separados de Deus. O mesmo termo grego aqui, que se traduz por eterno, é usado para aqueles que serão salvos e desfrutarão a vida eterna, como também é usado para os ímpios que receberão a condenação eterna. Então esse é o primeiro ponto. O inferno, após o julgamento do trono branco, as pessoas não vão sofrer temporariamente de acordo com seus pecados cometidos e serão aniquilados, como algumas seitas aí fora ensinam. O texto é muito claro, é eterno, não terá fim, porque serão julgados os pecados cometidos contra um Deus que é eterno. E as consequências serão eternas. Assim como nós desfrutaremos de uma alegria eterna com o nosso Deus, os ímpios padecerão eternamente. Para fecharmos este ponto, irmãos, agora eu quero falar algo para os irmãos, preste atenção.
Preste atenção, porque às vezes alguém pode interpretar mal. Você entendeu que o castigo será eterno. E mais, será consciente, como já é agora para quem morre. Tanto quem vai para o céu tem consciência de que está lá agora, assim como quem morre perdido que vai para o Hades hoje. Então, o lago de fogo, o inferno, é um local de castigo e tormento eterno. Não terá fim. É algo que não temos como saber o teor. Em detalhes, nós não temos. Apenas temos uma noção do quão terrível será este castigo por toda a eternidade. Tendo dito isso, agora vamos rapidamente compreender um pouco sobre a natureza deste castigo. Como será o sofrimento no lago de fogo? Aqueles que vão passar a eternidade sem Deus. A primeira possibilidade, que é a mais popular em nosso meio, é aquela de que há um lago com fogo, lavas como vulcão, que é assim que imaginam, literalmente. Jesus falou do inferno como um lugar de fogo, onde o verme e o bicho nunca morrem. Então, por esse motivo, e com base em uma interpretação que vem do catolicismo, os desenhos ali de Dante, nós temos a ideia de que o fogo é literal. Então essa é uma possibilidade, sim, e é a mais tradicional. Todavia, agora eu vou apresentar alguns pontos que de repente essa linguagem de fogo possa não ser literal, mas simbólica. Assim como o céu é descrito em uma linguagem simbólica. O céu, um lugar real, é descrito como uma cidade murada. Você acha que o céu precisa de muro? Não. Por que João descreveu o céu como uma cidade murada? Ele tinha que transmitir a mensagem de que o céu é um lugar seguro. E no primeiro século, uma cidade só era segura se ela possuísse muros. Então essa foi a linguagem usada por João. Mas não é que nós vamos chegar lá e vai ter um muro enorme no céu. O muro é um símbolo de um local seguro. Hoje, por exemplo, uma cidade murada não representa segurança. O que representa a segurança de um país hoje é o exército. São os armamentos e assim por diante. Então, o céu é descrito em uma linguagem simbólica, e possivelmente o inferno também o é. Porque Jesus falou que é um local de fogo, ok? Mas ele também disse que lá há trevas, é um lugar de trevas, trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. E no primeiro século, se tem fogo, não tem trevas, porque o fogo é a luz do primeiro. Então, quando fala de trevas, está falando em uma linguagem figurada do distanciamento de Deus, que é luz. Em primeiro lugar, distanciamento de Deus, separação total. Segundo, trevas na Bíblia sempre aponta para o homem na sua condição de imoralidade e perversidade. E neste local, o homem será entregue realmente à sua condição mais deplorável. Outro ponto, você já parou para prestar atenção que somente ressuscitarão em corpo de glória incorruptível, corpo que não perecerá, os salvos. Somente a igreja, os salvos, vão ressuscitar em um corpo que não perecerá. Não existe um versículo na Bíblia que diga que os ímpios vão ressuscitar neste momento em um corpo de glória incorruptível, para que possa esse corpo aguentar as chamas do inferno e nunca deixar de existir. Para mim crer que eles vão sofrer fisicamente em seus corpos para todo sempre, eu tenho que achar um versículo que diga que eles terão também um corpo incorruptível.
que vão ficar sem comer, sem beber água, vão sofrer as chamas e não vão perecer. E este versículo não existe. É por isso que a Bíblia descreve o inferno, o Hades, o lago de fogo, como um local de tormento. É porque nós temos uma concepção de sofrimento, só dor, mas não, irmão. Você pode pegar qualquer pessoa que possa estar sentindo a maior dor física. Chega para essa pessoa e diga subitamente, de repente, que o filho dele morreu atropelado. Aquela dor física cai no esquecimento. Aquela pessoa é tomada da maior de todas as angústias por perder um filho ente querido repentinamente. Então, tormento tem a ver com coisa da mente. Outro ponto, em Lucas capítulo 12, versos 46, 47, 48, vai dizer que aquele que soube a vontade do Senhor e não a fez, será castigado com muitos açoites, terá um sofrimento mais intenso. Aquele que não soube a vontade do seu Senhor e também fez coisas dignas de açoite, será castigado com poucos açoites. O que isso quer dizer? Que neste julgamento nem todos receberão a mesma condenação. Cada um receberá uma condenação proporcional aos pecados cometidos, ou seja, a intensidade do sofrimento e de tormento de cada um por toda a eternidade será, em primeiro lugar, embasado naquilo que ele praticou, à luz do entendimento que ele tinha do que deveria ter sido feito e ele não fez. Para você entender o que isso significa, às vezes você acha que aquele que às vezes é um pedófilo, que matou tantas pessoas, que cometeu tantos crimes, serão os que receberão o castigo mais rigoroso, porque terá graus de punição. A Bíblia é muito clara tocante isso. Terá graus, e não são esses que vão receber a penalidade máxima, mas sim aqueles que soube, que conheceu. É o que Lucas diz. E negligenciou. Porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, nesse dia, aqueles que receberão o mais intenso sofrimento, castigo por toda a eternidade, são pessoas que frequentavam igrejas, gente que participava de ceia, gente que pregava, ensinava, sabia tudo que deveria ser feito, mas brincou com Deus, não temeu a Deus, não levou Deus a sério. Neste dia, estes receberão o castigo com maior intensidade, porque sabiam, conheciam e rejeitaram e pisaram o sangue da aliança. É por isso que Tiago vai dizer: olha, não desejais ser mestres, porque nós havemos de receber o mais rigoroso juízo. Porque às vezes a gente acha que é o camarada lá fora que apronta mil e um. Não, é o camarada aqui de dentro, que brinca com as coisas de Deus, que neste dia aqui receberá um castigo mais intenso de todos. E é por esse motivo que fortalece ainda mais a possibilidade de que a natureza do castigo não venha a ser sofrimento físico, mas mental, tormento, como que se fosse, se é que podemos dizer assim, uma espécie de depressão daquelas mais profunda, angústia. Outra coisa, irmão, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O diabo e o anjo não tem corpo físico para sentir dor física. Outro ponto, Jesus sofreu em nosso lugar na cruz do Calvário. E ele não foi queimado na cruz. Não aconteceu isso.
Aliás, não vou entrar em detalhes, mas o grande sofrimento de Jesus sequer foi o sofrimento físico, mas foi a dor da separação de Deus, quando Ele recebe os nossos pecados na cruz. O período em que a terra ficou em trevas, da hora sexta à hora nona, do meio-dia até 3 horas da tarde. É como se o inferno veio até Jesus e Ele suportou o nosso castigo eterno em 3 horas. De todos. Então, há essa possibilidade de que não haja um fogo literal. Ou, como dizem alguns, preste atenção agora, se há algo literal, aquilo vai acabar com o corpo, porque o corpo não é incorruptível, o corpo do ímpio. E aí agora ele vai sofrer eternamente. Ele vai ter memórias do que ele praticava na vida, como já tem hoje. Aliás, olha hoje as pessoas morrem e eles já vão sofrer conscientemente no Hades. Mas o corpo deles está na sepultura. Então eles não estão sofrendo fisicamente. Então são pontos que nos levam a pensar que de repente o castigo eterno, que nós sempre pensamos ser um local de fogo e as pessoas sofrendo, e tem esses vídeos na internet que as pessoas foram no inferno e viram o corpo e o bicho comendo. Como, meu irmão? Se o corpo hoje está na sepultura, que conversa é essa? O que vai é a alma, não é o corpo físico. Alguém pode dizer, mas e se houver um fogo espiritual para queimar a alma, o espírito? Eu não descarto essa possibilidade. Só que não tem esse versículo bíblico que fala de fogo espiritual para queimar a alma ou o espírito. Não tem. Todavia, quem quer entender que o castigo é um fogo que vai consumir o corpo por toda a eternidade, não tem problema. Isso não vai mudar muito. Quem achar que tem a ver mais com tormento mesmo, como a Bíblia diz, para aí então ficar melhor ainda o entendimento do porquê haverá graus distintos de punição e de sofrimento. Amém. O mais importante de tudo para nós é termos certeza da nossa salvação. Porque ai de quem ressuscitar nesse dia aqui, ai daquele. Mas para nós a promessa e a esperança é outra. E é o que nós vamos começar a falar agora. Antes de falar do milênio, e já falando do novo céu na nova terra, rapidamente abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Pode abrir na segunda epístola primeiramente. Segunda epístola de Paulo, aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. E antes de falar aqui, irmão, só reforçando o que eu disse, quando eu falei de que de repente o inferno pode ser um local em que o castigo não é de fogo literal, mas tem a ver com um tormento que liga mais a uma questão da mente, não foi eu que inventei essa ideia, tá bom? Há muitos teólogos conservadores que defendem a eternidade do castigo, e eles entendem, quando começam a analisar os textos todos, de que realmente há grande possibilidade de Jesus ter usado linguagem simbólica para que pudéssemos ter uma ideia de quão terrível é o lugar, de quão terrível é. E ele usou uma linguagem própria do primeiro século, do que eles entendiam ser algo como realmente um local de castigo, de sofrimento. Capítulo 5, versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse acerto de contas aqui com salvos não vai trazer condenação a ninguém, mas vai fazer muita gente que aqui em meio às igrejas foram grandes, vamos dizer assim, ocuparam cargos, nesse dia aqui sair com a mão vazia,
sem nenhuma recompensa, sem nenhum galardão. Vai ser o dia em que Jesus vai apresentar tudo que nós fizemos e vai mostrar como fizemos e a motivação que nos levou a fazer ou deixar de cometer certos pecados. Abra aí em 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui é o momento em que nós vamos comparecer no Bema, o tribunal de Cristo. Isso aqui será imediatamente após o arrebatamento da igreja, enquanto vai ter 7 anos de grande tribulação na terra, antes de Jesus voltar com a igreja no final da grande tribulação. Antes disso, todos já teremos recebido os nossos galardões. Agora preste atenção. Paulo, quando ele vai descrever um grupo que receberá galardão, ele compara o serviço, aquilo que é feito por esse grupo, como alguém edificando um templo com pedra, com ouro. E depois ele vai descrever um outro grupo edificando um templo com madeira, palha, com feno, ou seja, um material que quando é incendiado desaparece, vira cinza. E o que isso tem a ver na prática com as nossas recompensas, com os nossos galardões? Paulo, no contexto, ele está tratando da edificação da igreja, que se dá por meio da pregação do Evangelho, e a edificação da igreja que se dá pelo ensinamento. Então, pela pregação da igreja, olha o que ele diz aqui, o capítulo 3, ele comparando a igreja como uma lavoura. Versículo 6, eu plantei, é a pregação do Evangelho. Aqui a edificação numérica, são pessoas chegando na igreja, está plantando. Apolo vem e rega. É a instrução, é o ensino para aqueles que já são salvos. Então essa edificação aqui é o crescimento espiritual. O regar aqui é a instrução que capacita-nos e nos prepara para servirmos a Deus. Então Paulo está tratando da edificação da igreja como salvação de almas por meio da pregação do Evangelho, e a edificação dessas almas, o fortalecimento na fé, o crescimento, a maturidade, que aqui se dá pelo ato de regar. E depois ele compara a igreja como um edifício. E aí, ou você constrói com pedras, ouro, prata, ou com madeira, palha e feno. Quem edificar com ouro, prata, pedras preciosas, vai receber galardão naquele dia. Quem edificar com madeira, palha e feno, não receberá galardão algum. Mas o que é edificar com ouro, prata, pedras preciosas? Lembre-se que a edificação é ganhar almas e preparar essas almas, fortalecer essas almas.
O que edifica a igreja? Como que nós ganhamos alma? Qual que é o meio? A pregação da palavra. Para ganhar almas, a pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo. Para edificar essas almas, a pregação da doutrina dos apóstolos, deixada por Jesus e revelada pelo Espírito Santo e registrada nas Escrituras. Então, edificar com pedras preciosas, que é o ato em que vamos ganhar recompensas, é quando alguém canta, é quando alguém prega, aconselha, fundamentado na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que edifica. Tudo que nós fazemos com base nas Escrituras do nosso serviço prestado ao nosso Deus, nós poderemos receber recompensa. Nós estamos edificando com ouro, com prata. Tudo aquilo que é cantado, que é pregado, que não tem fundamento nas Escrituras, não traz edificação. É como querer construir uma casa com palha, com madeira. Então toda letra, toda pregação, por mais bela que seja a letra do louvor, a pregação por mais atraente que seja, por mais encantadora que seja, se ela é fundamentada em história apenas, se ela é fundamentada em pensamentos filosóficos, esse era o problema da igreja de Corinto. Era uma cidade grega, eles eram amantes da filosofia e estavam trazendo filosofias humanistas para dentro da igreja. E Paulo está querendo deixar bem claro que nesse aspecto eles estão edificando com madeira, com palha. Com o tempo isso não vai surtir efeito. É por isso que você vê pessoas, às vezes, que vão em certas igrejas, eles ficam encantados com o que eles ouvem e de repente acaba em nada, porque o que ele ouviu ali foi tudo balela, enganação, promessas enganosas. Ao passo que uma igreja que prega o genuíno evangelho, essa está edificando com ouro. Isso permanecerá e receberá recompensa. Agora, irmão, para encerrarmos aqui a questão do que leva alguém a perder ou ganhar galardões, aqui tem um ponto, irmão, que é difícil para todos nós agora. Você possa dizer, então basta eu fazer aquilo que é bíblico, seja pregando, cantando ou vivendo a minha vida diária, a minha obediência a Deus, se é bíblico eu vou receber recompensa. Ao passo que o que não é bíblico, por mais bonito que seja, para Deus isso aí não tem valor nenhum. Mas e se é bíblico, está tudo resolvido? Não. Ainda tem um outro critério aqui que tem que passar, para que mesmo eu e você fazendo o que está na Bíblia, pregando, aconselhando, ensinando, cantando, conforme está na Bíblia, ainda assim isso venha a ser aceito por Deus e nós venhamos receber recompensa. E o que é? As motivações. Quer ver isso? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus. Esse texto é bem conhecido. Capítulo de número 6, versículo 5, olha só. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui Jesus condena as motivações erradas pelo qual alguém se dá esmola para quem precisa, alguém que pratica oração e alguém que pratica o jejum, que eram os 3 pilares da piedade judaica: dar ofertas, esmolas, orar e jejuar. Mas Jesus está deixando bem claro, por mais que essas 3 atitudes sejam bíblicas, beleza, maravilha, passou no primeiro teste. Todavia, a motivação
De repente pode não ser a glória de Deus, mas a minha autopromoção. Alguém que canta, que prega, alguém que está todos os dias na igreja, alguém que faz tantas coisas, mas na verdade ele não faz para Deus. Ele não faz para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Salvador. Ele faz para ser visto, para ser notado. O problema aqui não é orar em pé numa esquina alta, não é isso. É o motivo que levava aqui o fariseu a fazer isso. O fariseu estava lá na esquina orando, e de vez em quando ele abria o olho para ver se as pessoas estavam admirando ele ali, orando em voz alta. É por isso que eu digo, irmãos, de tudo que nós prestamos de serviço a Deus na edificação da igreja, que não é só pregação, é desde limpar a igreja, tudo, uma visita, uma ajuda que você dá, tudo isso é passível de receber galardão. Mas se a motivação não for a glória de Deus, não vai ter galardão, não vai ter recompensa. Então, preste atenção. O que é mais fácil? Eu orar lá dentro do meu quarto, eu visitar alguém, dar um aconselhamento e pregar aqui e todos veem, fazer alguma atividade dentro da igreja no momento do culto coletivo? O que é mais fácil? Quando eu estou fazendo algo lá em particular ou quando eu estou fazendo aqui? Qual que é mais fácil eu ser tentado? Em que obras dessas eu sou mais tentado a me orgulhar e querer me promover e desejar que as pessoas me elogiem, falem bem mesmo e que, como diz aí, eu sou o cara, eu faço e aconteço? É quando nós exercemos funções igual eu estou fazendo agora, em que todos estão olhando. Não é assim? Aí eu quero vestir a melhor roupa possível, eu quero colocar até um terno brilhante, que em si não tem problema, mas por que eu quero fazer isso? Qual a motivação? Na hora de pregar, na hora de falar, eu quero mudar minha voz, porque... Para que isso? Eu quero usar um monte de termos difíceis, que é para todo mundo olhar e falar, aquele pregador é culto, aquele ali... É para isso que eu vou... Não tem problema nenhum em querer modelar a voz, em querer falar bem, devemos falar o melhor possível, com certeza, porque estamos fazendo algo para Deus. Mas o que nos leva a fazer isso? O que leva alguém a cantar e a querer aperfeiçoar sua voz ao máximo? Chegar a um timbre, coisa mais linda. É porque ele quer fazer o melhor para a honra e glória de Deus, ou porque ele quer que os homens observem que ele tem a voz, que ela canta? Então é difícil exercer a função de pastor, de pregador, de líder. É difícil por isso. Porque nós somos tentados, ao invés de fazermos algo bem feito para a glória de Deus, fazer para a nossa própria promoção, para se promovermos à custa do dom que Deus nos deu. Nós corremos o risco de querer pregar, de querer cantar, de querer fazer qualquer coisa apenas para ter reconhecimento humano ou ganhar dinheiro, como nós tanto vemos nos dias de hoje. Alguns que, se não receberam um cachê menor que 5 mil, ou 10 mil, ou 15 mil, ou até 60 mil reais, como eu já ouvi falar, e tem inclusive provas, documentos dessas, ele não vai cantar, ele não vai pregar. Então ele não faz nada para a honra e glória de Deus ou para cumprir um chamado. Ele não vive pela fé. Ele vive para explorar. Não tem problema nenhum, é bíblico, o obreiro é digno do seu salário. Jesus, a palavra de Deus deixou bem clara isso. Mas se a minha motivação é exclusivamente essa, aí está tudo errado. Pode pregar, cantar 3 vezes por dia, durante todos os dias de vida. Naquele dia não vai receber galardão nenhum. Pessoas que lideram, mas eles não cuidam da igreja como um rebanho de Deus. Eles cuidam como se fosse um povo dele. Maltrata e pisa e vai e faz o que quer. Naquele dia lá, de repente, um pastor presidente, ele vai ser um mero súdito do reino. E um irmão que abria a igreja, que cuidava, fazia com tanto amor, com tanto zelo, ele vai receber a recompensa.
Falando agora sobre a natureza da recompensa. O que é o galardão? O que é essa recompensa? Será que são coroas? A Bíblia fala de coroas, nós vamos ler aqui. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 9. A Bíblia fala do galardão como coroa. Então, será que será uma coroa, literalmente? Tem alguns irmãos que acham que o galardão tem a ver com uma veste mais brilhante, mais resplandecente. Outros acham que o galardão tem a ver com alguém que vai ficar mais perto de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia fala. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aqui, irmãos, a coroa, o galardão, a recompensa é para quem se abstém de tudo aquilo que possa ser um peso na caminhada cristã. Aqui a recompensa é para quem luta diariamente para ter a vida mais santa possível, mesmo sabendo que ele jamais vai alcançar a perfeição aqui, mesmo sabendo e reconhecendo todas as suas limitações e falhas. Ele luta para fazer o melhor para Deus. Santificação, consagração, renúncia dos prazeres temporais e mundanos, vai receber recompensa naquele dia. Abra comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Aqui nós temos uma outra referência a recompensas. Capítulo 4, versículo 8. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que coisa extraordinária. Tem um galardão, uma recompensa específica para aqueles que amam a vinda do Senhor, para aqueles que vivem aqui, seja numa condição financeira limitada ou abastada, tendo todos os bens, mas eles têm momentos que, olhando para o pouco ou muito que eles possuem, eles são tomados por um desejo de morar no céu. Eles entendem, tendo pouco ou muito, que isso aqui é passageiro, e eles amam a vinda, eles desejam que o arrebatamento ocorra, eles desejam se encontrar com Cristo. Paulo está dizendo que estes receberão um galardão, uma coroa, uma recompensa específica, pelo ardente desejo de morar nos céus. Agora é lamentável que nós vivemos tempos que, quando se fala do arrebatamento da igreja, tem gente que fica triste, porque ele quer trocar de carro primeiro, outro quer casar primeiro, outro quer ir para uma casa melhor, quer ir para o condomínio fechado, outro quer viajar para os Estados Unidos primeiro. E aí o pregador fala, quando está encerrando a mensagem, Jesus pode voltar essa noite. Aí alguém fala, oh meu Deus, hoje não, eu vou pegar o carro novo o mês que vem. Mas bem-aventurado é aquele que, tendo todas essas oportunidades, que em si não são pecaminosas, todavia o desejo maior dele é morar nos céus. Porque, irmão, não tem nada que compare com a experiência que nós vamos ter lá depois, na eternidade. Nada, nada, nada. É lamentável que muitas das vezes nós não somos tomados por esse sentimento, irmãos. E eu confesso para você que eu tive essa experiência intensa mesmo. Tem aquele momento que a gente tem uma vontade, a gente pensa,
Mas eu já tive apenas duas vezes, esse sentimento de experimentar essa realidade que Paulo fala. Uma vez vindo da Conde de Sarzedas, hein, pastor Paulo? Com 2 sacolas lotadas de livro, mas feliz da vida. Era um período de uma situação financeira muito difícil e Deus fez um milagre que eu consegui um dinheiro para comprar os livros que eu tanto queria. Isso porque eu já estava há anos sem comprar sequer uma gravata, né? Então, quando apareceu o dinheiro, vamos comprar em livros. E eu lembro descendo ali as ruas da Conde de Sarzedas com aquelas 2 sacolas. E eu comecei a pensar no céu. Mas, de repente, eu comecei a sentir um pouco aquela realidade. Era como eu andando naquela avenida do estado em São Paulo, com aqueles livros, aquele movimento de carro, aquela buzina, mas estava só o meu corpo ali, eu não estava ali. Eu fui tomado por um sentimento, um desejo, olhando para aquilo e pensar, a qualquer momento eu posso fechar, abrir o olho e eu estou lá, o céu. Uma outra vez foi quando eu morava em um porão na parte de baixo da casa do meu pai, um lugarzinho bem difícil de morar. E eu lembro que tinha uma parede toda estourada assim, a gente não tinha dinheiro nem para comprar uma lata de areia com cimento para tampar aquilo. Mas eu lendo a Bíblia, estudando, e eu olhando para aquilo, e é a mesma coisa. Que coisa gloriosa. Eu não tenho nada aqui materialmente falando, mas de repente posso estar em um local onde eu vou andar em ruas de ouro e cristal. Mas não é um pensamento apenas, irmãos, é um sentimento de uma realidade. Você experimenta. Porque uma coisa é você ter consciência disso e pensar, outra coisa é quando o Espírito Santo revela o gosto disso para você. As coisas desse mundo parecem que ficam acinzentadas. Esse mundo se torna descolorido. Por um instante tudo perde o sentido para você. Nada mais tem valor. Você só pensa em Deus e na experiência que você terá com Ele. Então são momentos que não basta eu e você crermos e queremos. Isso acontece quando Deus assim nos permite ter essas experiências. E eu digo para você, se sentir um pouquinho aqui já foi tão extraordinário, meu irmão, o céu será um lugar de glória. Definindo melhor aqui a natureza da coroa, da recompensa. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Porque quando a Bíblia fala de galardões, ela usa coroa como símbolo da recompensa. Porque no primeiro século, assim hoje, nos países onde existe a monarquia, ou seja, existe um rei, o símbolo da autoridade governamental sobre aquele líder, aquele rei, está na coroa. Só usa a coroa quem é rei, quem governa. É por isso que o galardão é descrito como uma coroa, porque ele tem a ver com posições que receberemos naquele dia, das funções que exerceremos já no reino milenar, como nós já vamos aprender agora, e sob o novo céu e a nova terra. Então não pense em uma coroa literal, quem vai receber mais galardões com 5 coroas, uma em cima da outra, 10 coroas. Não vai ter ninguém com coroa na cabeça. A coroa é só para descrever que a recompensa é o ato de governar com Cristo. Cristo será o governante supremo, mas ele vai delegar funções. Para você entender melhor, é como que quando as pessoas receberem os seus galardões, as suas recompensas, para um que receber menos, de repente ele vai ser como que um vereador.
ele vai ser responsável por um grupo, por uma porção geográfica no reino milenar, enquanto Cristo estiver governando aqui. De repente outro pode ser como que um prefeito, como um governante, como um senador, e assim por diante. Grupos de pessoas que receberão autoridade sobre determinada quantidade de pessoas ou regiões geográficas. Porque Cristo vai governar, mas ele vai delegar funções. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 21. Vamos ler aqui 22, versículo de número 5. E assim a gente já vai encerrar a questão dos galardões e já vamos entrar falando de milênio e novo céu, porque os textos são basicamente os mesmos. Os mesmos textos que estão falando do reino milenar, eles também falam sobre já o estado eterno. Às vezes no mesmo versículo, de uma palavra para outra. Então, são textos muito sutis. Tem que prestar muita atenção. Olha o que diz aqui, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Esse é o galardão que você vai receber. Reinar para todos sempre com Jesus, por toda a eternidade. E é extraordinário, porque o que o homem mais quer hoje é o quê? Mandar, governar, reinar. E o faz de forma despótica, ou seja, com crueldade, castigando, sendo injusto. Pisam em cima dos outros para poder ter uma posição maior. É assim no mundo e até dentro da igreja tem isso, né, irmãos? Pessoas que para poder ocupar um cargo de liderança, ele prejudica, ele calunia. Pessoas que para chegar ao pastorado, ele tem que pisar por cima de tudo e de todos, porque ele quer mandar, ele quer estar no topo. Mas nesse dia aqui, quem vai estar no topo são aqueles que foram humildes hoje. Aqueles que serviram com alegria no pouco que Deus os confiou. Aqueles que foram fiéis, aqueles que fizeram tudo para a honra e glória de Deus. Aqueles que serviram com sinceridade, de acordo com a palavra. Aqueles que serviram com amor. Esses são os que receberão maiores galardões naquele dia. Aqueles que tiveram amor por almas. Às vezes a pessoa não sai evangelizar, mas ele ora, ele chora para que Deus use os missionários, para que Deus levante pregadores. E todo mundo vê o pregador que ganha milhões em uma cruzada, mas não vê quem está por trás orando, intercedendo. Você vê alguém em cima de um púlpito, um pastor, um pregador, um ensinador, que notoriamente está tendo sucesso, êxito em seu ministério, e a gente fica encantado às vezes, mas nós mal sabemos que muitas das vezes existem 2, 3, 4, 10 pessoas por trás daquele pastor, daquele pregador, orando, intercedendo, para que o Espírito Santo venha operar quando ele ensina, quando ele prega, para que almas venham se converter quando ele prega o Evangelho. E essas pessoas receberão o seu galardão. Às vezes você fica até pensando, poxa, mas eu faço isso ninguém vê, ninguém nota, eu ainda sou um cooperador, ainda sou... Continue fazendo com zelo, com amor, com sinceridade, fazendo de acordo com a palavra de Deus, para a honra e glória dEle. Pode até ser que ninguém aqui esteja notando, mas o nosso Jesus está vendo tudo. E naquele dia, Ele dará a justa e completa recompensa, que às vezes aqui nós não vamos receber, não teremos o reconhecimento, mas naquele dia, nós teremos a justa recompensa da parte do nosso Deus. Então não se preocupe se ninguém está vendo, se ninguém comenta, você está fazendo para Deus. E Deus não deixa de recompensar aqueles que o faz com alegria, com amor e sinceridade. Irmãos, o reino milenar
terá início quando Jesus voltar com a igreja no final da grande tribulação. O diabo vai ser preso, como está aqui em Apocalipse 20. E o reino milenar vão entrar nesse reino. Vamos lá, Jesus vem com a igreja. Quando ele vier e resgatar Israel das garras do anticristo, os salvos do Antigo Testamento e os salvos que morrerem durante a grande tribulação vão ressuscitar em corpo de glória e vão se juntar com Cristo e a igreja. Os que estiverem vivos em corpos físicos no final da grande tribulação e foram fiéis a Cristo, esses entrarão em seus corpos físicos, mortais, natural, no reino milenar. É sobre estes que Cristo vai reinar e nós reinaremos juntamente com Cristo. No período do reino milenar, haverá morte, haverá pecado. Como? Se o diabo vai ser preso, está aqui. Como pode haver morte se Cristo vai ser o rei que vai governar o mundo a partir de Jerusalém e o diabo preso, e ainda assim vai ter morte, vai ter homicídio, vai ter pecado no reino milenar? Sabe por quê, irmão? Porque no reino milenar as pessoas vão entrar sem ter corpo glorificado para procriarem, para construírem. E embora o diabo vai estar preso, essas pessoas salvas, os fiéis, vivos no final da grande tribulação, entrarão ali com as suas naturezas carnais. E o pecado em sua essência não vem do diabo em si. O diabo só põe fogo na lenha, só joga mais gasolina. A maldade está no nosso coração. Porque quando você vê uma atrocidade aí, o que normalmente nós falamos? Ah, o diabo. Ah, foi o diabo. Como assim, irmão? Se foi o diabo, então a pessoa não vai poder ser condenada no julgamento do trono branco. Chega lá, Jesus vai começar a mostrar, o camarada: opa, peraí, Senhor, não foi eu, foi o diabo. Ah, é verdade, foi o diabo, então eu não vou poder pôr isso na sua conta. Não, irmão. É o homem na sua perversidade. O diabo só inflama aquelas tendências carnais que às vezes nós demonstramos. Quando ele vê um crente, por exemplo, que gosta de falar demais, de fofocar, aí ele já arruma uma amizade com alguém que fala mais ainda. Quando ele vê um crente que é meio briguento, aquele que fala que ele é crente, mas o braço dele ainda, ele vai estar sempre colocando ali alguém que tem um pavio curto também, para, se possível, os dois se atracarem. Mas tudo começa com a pessoa. O diabo só investe onde ele vê que a pessoa tem fraqueza. E em alguns casos, dos ímpios, podem até chegar a uma possessão. Mas tudo começou com a pessoa, que dentro dele já tem a natureza carnal. Se você ler Gálatas capítulo 5, a partir do verso 18, você vai ver que dentre as obras da carne está o homicídio. O homicídio não é uma obra do diabo, é uma obra da carne, está dentro do coração do homem. O diabo pode estar preso lá do outro lado, nem um demônio. O homem, dentro dele, já tem uma disposição de odiar alguém a tal ponto de matá-lo. E vai acontecer morte durante o reino milenar. Abra comigo aí, Isaías capítulo 65. Isaías 65 é um texto clássico que trata sobre o reino milenar e o novo céu e a nova terra. No mesmo texto, e não é o único. Inúmeras passagens, nós não vamos ler todas. Na apostila tem inúmeras referências, citações, os irmãos podem acompanhar depois. Veja o que diz aqui, a partir do verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós alegrareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Irmãos, perpetuamente é para sempre, não tem fim. E o reino milenar, como o próprio nome já diz, é por 1000 anos só. Vai ter um fim, o diabo vai ser solto no final, vai ter uma última rebelião.
Então aqui já está falando, na verdade, literalmente do novo céu e nova terra, como a epígrafe assim o diz. Mas vós exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Aqui já está a resposta de quem vai habitar, viver, procriar no reino milenar e quem vai entrar no, ou melhor dizendo, na nova terra. Jerusalém, seu povo. Jerusalém e as nações que foram fiéis a Cristo durante o reino milenar. Está aqui no texto. E alegrarei em Jerusalém, exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Em Jerusalém, aqui na terra. Nunca mais haverá choro. Então isso aqui está falando da nova terra onde não haverá pecado. Agora veja o verso 20. Não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos. Ou seja, quem morrer com 100 anos vai ser um jovem, um adolescente, uma criança. Porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos. Isso aqui é um paralelismo poético. É muito comum no hebraico. Está falando da mesma coisa. Quem vai morrer aqui são pessoas que vão pecar contumazmente. Pessoas que vão rejeitar servir a Cristo. Pessoas que vão nascer durante o reino milenar. E mesmo o diabo estando preso, eles não vão querer reconhecer Jesus como rei. É por isso que diz que é o pecador de 100 anos que morrerá. A morte será como uma maldição para eles. Porque no reino milenar, o justo, quem for fiel a Cristo, não morre. Eles vão viver como os 1000 anos, como as árvores. Por que não podem morrer? Porque a primeira ressurreição da vida já se encerra antes do reino milenar. E no final do reino milenar haverá a segunda ressurreição, que é para condenação. Então no reino milenar somente ímpios vão morrer. Quem for fiel a Cristo vai ser igual o pessoal antes do dilúvio, que já viviam 800, 900 anos. Durante o reino milenar será assim. Por isso que vai ser um período de um governo de paz, de prosperidade, de bênção. O derramamento pleno do Espírito Santo. Joel capítulo 2, verso 28, que teve um cumprimento parcial em Atos, capítulo 2, e Pedro faz citação do texto. Esse texto de Joel terá um cumprimento pleno no reino milenar, onde o Espírito de fato será derramado sobre toda a carne. Vai ser um período de maior avivamento, onde a maioria da população do mundo servirá a Cristo. Adorarão o Rei em Israel. Verso 21, edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos se alegrarão das obras das suas mãos até a velhice. Não é até a morte, é até a velhice. Porque vão envelhecer, mas não vão morrer. Não trabalharão em vão, não terão filhos para perturbação, porque são a semente bendita dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Aqui, irmão, já é um ponto que nós vamos voltar aqui quando eu já vou começar a falar sobre o novo céu e a nova terra. Porque lá em cima tem mancebo morrendo com 100 anos. Então vai ter choro, vai ter sofrimento. Aqui já fala de filhos. Olha o que o texto diz: serão a semente bendita do Senhor e seus descendentes com eles. Já se tratam de filhos que não vão pecar, então já não vai ter morte. Então já não está falando sobre o reino milenar. Daqui a pouco nós vamos ler outro texto em Jeremias para você entender melhor isso. Agora preste atenção, nós já vamos falar sobre o novo céu e nova terra. O reino milenar
é um estágio preparatório para a eternidade propriamente dita, o novo céu e a nova terra. É um ensaio daquilo que nós viveremos na sua plenitude no novo céu e na nova terra. É por isso que o mesmo texto que descreve o milênio, onde ainda haverá morte, ele já está falando também do novo céu e principalmente da nova terra, onde já não haverá pecado e não haverá morte. Sendo assim, esse é o motivo pelo qual entendemos ser o reino milenar um estágio, uma fase de preparação para a eternidade do novo céu e da nova terra. Abra comigo aí Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui já passou o julgamento do trono branco, os ímpios já receberam a sua sentença. Aqui já não tem mais reino milenar, aqui é uma nova ordem, onde não haverá pecado. Você vai ver o texto dizendo no verso 4: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tanto para quem estiver no céu, a igreja, e todos que ressuscitaram no Antigo Testamento em corpo de glória, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá choro. Mas assim também será para quem estiver na terra. Preste atenção. Aqui tem um novo céu e uma nova terra. Os textos do Antigo Testamento que descreve o milênio também está falando da nova terra, que é já o estado eterno. Se a igreja, aqueles que são salvos, aqueles que estiverem em corpo glorificado, a sua morada será o céu, como Jesus disse lá em João 14, verso 3. E quem serão esses então que vão habitar nessa terra? O que nós lemos em Isaías 65? Eis que crio para o meu povo, para Jerusalém, seu povo, um lugar de gozo, de alegria perpétua. Nos primeiros versos ali, 17, 18, 19, está falando da nova terra, onde vão habitar aqueles. Agora preste atenção, irmãos. No final do reino milenar, o diabo vai ser solto, vai haver a última e final rebelião contra Deus. Os que permanecerem fiéis a Cristo vão entrar na nova terra. Em que condição? Eles vão ter corpos glorificados? Qual a condição que eles vão entrar nessa nova terra? Vamos prosseguindo no texto bíblico, capítulo 21, versículo 22. E nela, falando agora do céu, não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Aqui tem uma verdade extraordinária, irmãos. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje Deus habita em nós, tanto como crentes individuais e como a igreja, o corpo de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, e nós, junto à igreja, somos o templo do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. No céu será o contrário. Deus será o templo e nós habitaremos nele. Sabe o que isso significa? Se Deus nos conhece intimamente porque Ele habita dentro de nós, lá nós o conheceremos intimamente porque habitaremos nele.
E isso já é um dos aspectos do céu, que faz o céu ser céu. Nós não somente estaremos com Ele, mas nós moraremos nele. Ele será o templo. É o que o texto está dizendo. E a cidade não necessita de sol, nem de lua. Lá não é a terra, então não necessita, porque a própria luz de Deus iluminará tudo. É como você, é como nós, habitando em uma luz extraordinária. Imagine o que é isso, irmão. Nós habitando em Deus, Ele sendo literalmente a nossa morada. Que coisa extraordinária. A nossa mente, irmão, é incapaz de entender coisas como essa. E o Cordeiro é sua lâmpada. Agora veja o que diz: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra, lá embaixo na terra vai ter reis, vai ter nações, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E, versículo 26, a ela trarão a glória e honra das nações que vão existir na terra, e não entrará nela, lá na cidade, em Deus, no templo, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso é o céu. A questão não é onde é o espaço, qual local geográfico, não é isso. O que faz o céu ser céu é a presença de Deus e o fato de que nós vamos habitar nele lá. É isso. Mas o texto bíblico vai dizer que existem nações. Lá embaixo existem reis. E nós sabemos que quem vai entrar para viver na terra, na nova terra, são sobreviventes fiéis a Cristo no final do milênio. O que nós lemos em Isaías 65? Lá no versículo 23, 24. Que eles não terão filhos que vão cometer perversidade. Mas como assim, irmão? Ter filhos onde? Na nova terra, irmão. Abra comigo Jeremias capítulo 3. E você vai entender um pouco melhor isso. Existem outras referências, mas nós não vamos ler todas por questão de tempo. Mas aqui já dá para você ter uma ideia. Isaías capítulo 3, versículo 16. Presta atenção. Jeremias capítulo 3, versículo 16. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, presta atenção, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Não vai ter pecado mais. Então isso aqui não é reino milenar, isso aqui é nova terra, já é o estado eterno. Porque diferente do reino milenar, que eles ainda andarão conforme as suas concupiscências, os seus desejos pecaminosos, aqui está falando em um momento em que eles não terão mais natureza pecaminosa. Agora preste atenção de novo, verso 16. E sucederá que quando vos multiplicardes
e frutificardes na terra. Eles vão gerar filhos na nova terra. Pode estar dando um nó na cabeça agora, né? Vamos entender agora isso aqui? Irmãos, Deus tinha um projeto maravilhoso para o homem quando Ele criou Adão e Eva. O plano de Deus era que eles se multiplicassem, que eles gerassem filhos, e não que eles caíssem. Mas eles não geraram filhos antes de pecarem, somente depois do pecado. Esse projeto de Deus, que Deus tinha para com Adão no jardim, foi interrompido pelo pecado. E esse plano original de Deus não foi frustrado. Deus não foi pego de surpresa. Em meio a tudo isso, Deus construiu um povo que é a igreja. Preparou morada para eles nos céus. E no final de tudo, Deus dará continuidade no plano que foi interrompido no Éden pelo pecado. O que isso quer dizer com esses textos que falam que vão gerar filhos? Os sobreviventes do final do milênio que foram fiéis a Cristo, que são os judeus e as nações que serão crentes, eles vão entrar na nova terra, mas não terão corpo glorificado. Quando Adão foi criado, Adão não foi criado com um corpo de glória. Adão foi criado sem a natureza pecaminosa, com um corpo perfeito, para viver para sempre, mas não em um corpo de glória. Em um corpo natural, perfeito, pleno, para gerar filhos, para trabalhar, para procriar, para usar a inteligência. O pecado veio e interrompeu tudo isso, mas na nova terra Deus dará continuidade a esse projeto. Agora, irmãos, nós vamos entrar num ponto aqui para você entender a atividade da igreja como reis e sacerdote, que já começará no... Aliás, nós já exercemos hoje nessa função em uma escala bem menor. Será muito maior no reino milenário e de forma plena na nova terra. Preste atenção. A Bíblia, irmão, esse texto, Isaías 65, é muito claro que eles vão gerar filhos na nova terra, como Adão deveria ter gerado no jardim do Éden antes do pecado. Agora, você já parou para prestar atenção? Então, até aqui, irmão, o que eu falei é bíblico, não tem muito o que discutir, até mesmo porque existem outros textos que confirmam isso. O pessoal do céu, a igreja, não vai ter casamento. Jesus deixou bem claro, corpo de glória, algumas atividades já não faremos mais. Gerar filhos, isso aí não. Mas essas pessoas que vão viver no milênio e depois vão entrar na nova terra, esses sim. Amém? Agora preste atenção. O que eu vou apresentar para os irmãos são duas propostas e você escolhe a melhor. Poderia falar de uma. Então eu estou sendo honesto e apresentando duas. Por quê? São propostas que nós entendemos por dedução. Preste atenção. Não existe vários versículos que claramente falam o que eu vou dizer agora. Mas por dedução dá para entender que assim será. O que é? Imagine todos os salvos do final do milênio entrando em um corpo perfeito na nova terra, sem a natureza pecaminosa, não vão morrer mais, mas a semelhança de Adão antes de pecar, e conforme esses textos dizem, eles vão gerar filhos. Você já pensou, irmão, se Adão e Eva não tivessem pecado, ninguém morreria, e gerando filhos. E eu creio que com a saúde plena iam gerar muitos filhos, né? E gerando filhos, e gerando filhos. A terra comportaria toda essa população? Não, impossível. Agora imagina a nova terra que já vai entrar, não um Adão e uma Eva, mas milhares de pessoas, para construírem, procriar, gerar filhos e dar continuidade no plano. Aí passam-se, contando nosso tempo aqui,
1000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos, como é que vai caber esse povo na terra? Hã? Aí nós temos um problema, né? Porque se eles não gerassem filhos, se eles tivessem corpos de glória, igual os salvos, a igreja no céu, aí não teria problema, porque não ia ter superpopulação. E esses serão as nações que trarão a sua glória, que nós vemos ali em Apocalipse. E como é que vai ficar esse monte de gente? Aí temos duas possibilidades, por deduções bíblicas. A primeira, ou Deus vai trasladar, igual fez com Enoque, à medida que a terra vai se enchendo, vai chegar o tempo, à medida que eles vão andando com Deus, né, o diabo não vai existir, não tem natureza pecaminosa, Deus os toma para si, igual fez com Enoque. E eles têm o seu corpo glorificado e agora passa a viver a nova realidade, juntamente com a igreja, os santos do Antigo Testamento e seus corpos de glória nos céus. Essa é uma possibilidade. E qual é a segunda? Que eu particularmente sou mais essa segunda que eu vou falar agora. Irmão, pode até ser que eu esteja errado, mas eu tenho tanto desejo que o que eu vou falar agora realmente eu esteja certo. Qual que seria a segunda possibilidade para uma terra enchendo de gente e ninguém morre gerando filhos? Para resolver o problema de superpopulação. A primeira é trasladar, amém? Corpo de glória e vai para o céu. Igual Enoque, Deus fez com Enoque. Damos ali um modelo, já é uma dedução. Irmãos, você já parou para prestar atenção? Pega um vídeo no YouTube, algum documentário científico sobre o tamanho desse universo. E os cientistas dizem que o universo está em expansão, como uma bexiga enchendo. Para os cientistas, o universo é praticamente infinito. Você fica satisfeito em imaginar que Deus fez tudo isso para usar só uma terra que é um grãozinho? Para ficar tudo isso aí vago aí, esses planetas sem vida, sem forma, vazios? Preste atenção no que eu vou dizer. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ler que a terra era sem forma e vazia, não havia vida. Sabe o que o texto está dizendo? A terra era igual Marte, era igual esses planetas. E Deus começa então a trazer forma à terra, preencher o vazio, ajustar o sol e a lua, criar vida, tornar possível a vida neste planeta. Foi assim. Deus não fez assim e a terra surgiu linda, maravilhosa, com pássaros, peixe. Foi um processo. E a fase inicial, a terra era como qualquer outro planeta nesse universo, sem possibilidade alguma de vida. E Deus fez com que a terra fosse habitável. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Então particularmente, por dedução, acredito que à medida que essa nova terra for enchendo, ao invés de Deus trasladar, pode ser que Ele traslade, glorifique e leve para o céu. Eu creio que não. Eu creio que Deus vai repetir o mesmo que Ele fez com a terra. Mas não para criar um novo Adão, uma nova Eva, o homem pecar de novo, nada disso. O diabo já vai estar preso, acabou, não vai ter mais pecado. Mas para resolver o problema aqui da superpopulação, Deus pode fazer com que os outros planetas, Deus vai fazer um ajuste da forma, preencher o vazio deles, ajustar o sol e tudo que existe ali e tornar possível a vida ali. E aí as pessoas vão enchendo a terra e eles vão habitar nesses outros lugares. Deus vai criar a atmosfera. Irmão, Deus não fez com a terra? Por que Deus não pode fazer? Olha o tamanho desse universo. Aí você começa a entender por que fala de reis, de nações, de tantas coisas. E a nossa função de reis e sacerdotes. Porque nós não vamos ficar para sempre no céu, lá na nossa morada. A nossa morada lá da igreja é lar.
Você não tem a sua morada aqui, a sua casa? Mas você fica todo dia, 24 horas lá? Não, você sai, exercer suas funções, suas atividades. Você vai passear. Todavia, a sua casa, a sua morada é lá. Assim seremos nós do céu. A nossa morada, a nossa cidade é lá. Habitaremos em Deus. Mas nós não vamos ficar somente lá. Nós vamos governar, nós vamos reinar. Em um corpo de glória, em um piscar de olho, você está lá, você está na terra. E se é que realmente Deus venha fazer isso, tornar possível a vida para povoar esse universo aí, você vai daqui para lá exercer o quê? Função sacerdotal e função de governo, de reis. Você vai ser uma espécie de um mediador entre esses povos e Cristo. Se Cristo é entre o homem e o Deus, você vai ficar ali fazendo a ponte, como nós já fazemos hoje. Nós já somos sacerdotes, porque nós pregamos o Evangelho. Aquilo que os anjos fazem por nós hoje, nos guardando, nos livrando, porque preste atenção, irmão, já desde o reino milenar, o diabo preso, só terão a natureza pecaminosa, mas pode haver acidentes, catástrofe, que hoje, em alguns casos, Deus envia anjos para nos proteger, não é isso? Então, na nova terra não vai ter pecado, não vai ter o diabo, não vai ter morte. Mas assim como Adão poderia cair lá de cima de uma árvore, antes dele pecar, ele não tinha um corpo de glória. Se Adão caísse lá de cima da árvore, batesse sua cabeça numa pedra lá, o que ia acontecer? Se Deus não desse um livramento para ele, o que você acha que ia acontecer? Ele não tinha corpo de glória, corpo incorruptível. Então precisa de uma manutenção, de um cuidado. E aí vai entrar a função da igreja. Nós não vamos passar a eternidade cantando somente Santo, Santo, adorando com cânticos. A adoração envolve serviço, atividade intensa. É por isso que é um novo céu e uma nova terra. Nós vamos estar lá em Deus, que é o nosso templo. Um momento de comunhão, um momento extraordinário, mas nós vamos descer para a terra e possivelmente, se é que realmente isso vem acontecer, desses planetas para que essas pessoas habitem, se Deus vai repetir a organização que Ele fez com a terra, nós vamos exercer todas essas atividades da forma mais intensa. E sabe o que é bacana? Hoje nós vivemos um tempo, nós temos vontade de ir aonde? Lá nas Ilhas Maldivas. Quem já viu? Coisa mais linda, coisa extraordinária. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Alguém aqui tem? Agora imagine, irmão, no novo céu e na nova terra. A terra vai ser restaurada como ela era antes do pecado. Então hoje você pode não ter dinheiro para viajar lá, para a Ilha Maldivas, que para ficar lá um fim de semana você vai gastar uns 200 mil reais. Mas naquele dia lá, em um piscar de olho, você vai estar onde você quiser. Servindo, auxiliando as pessoas, governando, reinando. E tem mais, irmãos. Gênesis, capítulo 18, quando Deus, o Filho pré-encarnado, vem conversar com Abraão, e junto com ele 2 anjos, diz ali que Abraão pede para que Sara prepare uma vitela tenra e boa. Uma carne gostosa. Manteiga, está lá. E o texto diz que ela preparou e comeram. Abraão, os anjos que estavam em forma humana, que depois foram para Sodoma e Gomorra, que os homens de Sodoma tentaram agarrar esses anjos e se deitar com eles, de tão humanos que eles estavam, isso porque são seres angelicais. E eles comeram. Então, irmãos, tem algumas coisas que nós não vamos praticar, mas outras sim. Jesus, depois que ressuscitou, ele atravessava a parede. Ele preparou um peixe, um banquete. Então, meu irmão, tem muita coisa que nós vamos praticar lá, que nós já fazemos hoje aqui. Nós estamos em uma preparação. Uma preparação. Mas o mais extraordinário dos céus, irmãos, além de todas essas coisas, o mais extraordinário do céu
vai ser a comunhão plena em que vamos viver. Isso é igreja, viver em comunhão, ter relacionamentos saudáveis, estar de bem com todos que sentam com você, que participam do cálice. Sabe, quando você dorme tranquilo, que você não falou mal de ninguém, você não está brigado com ninguém. Não é gostoso? É tão ruim, né, quando a gente arruma um problema com o irmão e você se sente mal, porque se é crente tem que se sentir mal, né, irmão? E é tão bom depois quando libera o perdão, se abraça e volta tudo. Não é gostoso? Você poder receber na tua casa, não é maravilhoso? O céu, isso tudo vai ser em plenitude. Aqueles irmãos do século I, do século II, que você nunca viu lá, você vai saber quem que é ele. Aqui está um ponto, irmão. No céu não terão bebês e não terão velhos. Quando Deus criou Adão, Deus criou como? Um bebê ou um velhinho? Deus criou um homem, perfeito já. Assim seremos nós. Todos os efeitos do pecado serão restaurados, como velhice. E até uns quilinhos indesejados, vai ser tudo. Eu vou ficar até um pouquinho mais bonito. Vou sim. Eu tenho esperança. Isso é o céu. Você vai reconhecer, irmão. É óbvio que você vai reconhecer. Por que você acha que quando Deus criou o homem, qual foi a primeira parte do homem? O barro, não foi? Depois que veio, Deus se preocupou então primeiramente com o corpo. Por que você acha que cada um de nós temos uma impressão digital diferente? Porque cada um de nós somos tão semelhantes, todos temos boca, nariz, e ao mesmo tempo somos tão diferentes a fisionomia. Olha que coisa extraordinária o nosso Deus. Cada um tem uma fisionomia. De uma certa forma isso vai ser preservado. E ainda pode ser que hajam outros meios de identificarmos. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús que identificaram Jesus ao partir. Então no céu não terá pecado. O comportamento em si, a atitude, a maneira de agir, você já vai saber. Então vai ser um local de comunhão plena, de alegria, porque nós vamos habitar com Deus, nós vamos reconhecer nossos entes queridos. Isso não vai ser apagado. Não vai ser todo mundo andando igual fumaça, igual uma sombra, sem saber onde está, sem saber quem é quem. Que isso? Isso aí é o inferno, um lugar desse. Isso não é o céu. No inferno eu creio que vai ser assim. Um monte de fumaça lá, sem saber o que é, onde está, e aquela angústia, e aquele desespero. O céu não, irmão. O céu é lugar de comunhão. Como é que eu vou ter comunhão se eu não sei nem quem está do meu lado? Jesus não disse que muitos virão do ocidente, do oriente, se sentarão na mesa com Abraão, Isaac, Jacó e Abraão, a identidade. Quem que apareceu na transfiguração com Jesus? Pessoas que já estavam no céu. Elias, que subiu um corpo, e Moisés, e foi identificado. Que às vezes a pessoa acha que não vai saber quem que é. Não vai saber sim. Vai saber quem que é. Mas lá teve 3, 4 maridos, e agora como é que vai ficar? Irmãos, lá isso aí tem a ver com a vida aqui, lá é outra história. E não vamos entrar em detalhe porque a Bíblia não dá. Qualquer coisa aqui tem a ver de sentimento, é a natureza carnal, lá não terá natureza carnal. Agora, irmãos, para encerrarmos, o céu tem muitas outras coisas, a Bíblia revela tão pouco do céu, mas o pouco que ela revela a gente tem certeza absoluta que é o lugar mais extraordinário do universo. E apesar de todas essas atividades que exerceremos, de repente protegendo alguém na nova terra de um acidente, servindo, ministrando, reinando, governando, e vai para cá e para lá, e está lá em Deus no templo. O mais extraordinário de tudo, irmão, é isso aqui. Para nós encerrarmos, João capítulo 17. Parece ser tão simples, está aqui de forma tão clara, e às vezes é tão desprezado, porque nós sempre queremos
coisas extraordinárias, espetaculares. E às vezes deixamos passar desapercebido aquilo que é de mais extraordinário e já pode ser desfrutado hoje, agora. E é isso que faz o céu ser céu. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? É viver para sempre, irmão. Lembra-se que no inferno as pessoas também viverão para sempre, em tormentos, mas viverão. Então, vida eterna não consiste simplesmente em viver para sempre, seja em um corpo de glória no novo céu, ou em um corpo perfeito como Adão e Eva na nova terra. Vida eterna não é apenas viver para sempre. Aqui Jesus define: a vida eterna é esta, ou é isto, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é a vida eterna, que já começa a ser desfrutada agora. Conhecer aqui não é conhecimento intelectual, não é saber sobre Deus. Eu li aqui, está dizendo que Deus é assim e faz desse jeito, agora eu sei quem é Deus. Não. O conhecer aqui tem a ver com relacionamento, com intimidade, com contato. É Deus se revelando a mim e a você de uma forma especial. Igual quando você ouve um louvor, uma letra bíblica que exalta Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele faz, uma pregação, e você de repente começa a sentir a presença de Deus. Você pode estar vivendo um momento de tribulação, você esquece tudo e aquele de repente se torna o melhor momento da sua vida, porque você está sentindo a presença de Deus. Isso é vida eterna, é conhecer Deus íntima e profundamente. Agora preste atenção, Deus é eterno e é infinito. Isso quer dizer que lá jamais vai chegar um momento na eternidade, como que se fosse 10 milhões de bilhões de anos, e alguém vai olhar e dizer: agora eu conheço Deus. Não, jamais, porque Deus é infinito. Quer dizer que nós vamos passar toda a eternidade, se é que podemos colocar o toda para falar sobre eternidade. Nós vamos viver para sempre, a cada momento conhecendo mais do nosso Deus. Consegue imaginar a grandeza desse Deus que criou esse universo, os céus, chama as estrelas pelo seu nome, que tem tudo isso para nós? Nós vamos exercer tantas atividades gloriosas, extraordinárias, mas a mais extraordinária de todas é esse conhecimento do nosso Deus. Irmãos, a revelação de Deus, vida eterna, é isso. É tão extraordinário, para você ter ideia, que ainda que os anjos hoje já exerçam tantas funções e atividades, e há um prazer em fazer isso, com certeza, mas quando eles voltam lá, que eles chegam na presença de Deus, a reação é uma só, e isso é vida eterna. É igual Isaías capítulo 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o texto de Isaías diz que eles com duas asas voavam, com duas cobriam os pés, o corpo todo, com duas o rosto, e um de frente para o outro sequer ousavam olhar para o Senhor, e cantavam: santo, santo, santo. Sabe quando você sente a presença de Deus que você não consegue falar nada? Você é tomado de uma emoção, um sentimento de prazer, que você só chora, só glorifica? É por esse motivo que lá nós vamos ter que possuir corpos de glória, porque nesse corpo físico seria impossível resistirmos à presença gloriosa de Deus.
Se aqui nós já temos experiência de sentir a presença de Deus, e eu creio que talvez muitos aqui já tiveram essa experiência de o corpo ficar mole e de repente não aguentar ficar em pé, porque esse corpo corruptível não resiste. Agora imagine nós lá, irmão, com um corpo de glória, incorruptível. O que nós vamos sentir da presença de Deus? E não existe coisa melhor neste mundo, neste universo, hoje e lá, do que sentir a presença dEle, de que estar perto dEle. A maior promessa de Jesus é: Ele quer que nós venhamos sentar junto com Ele. Esse é o maior bem que nós vamos ter. E o extraordinário de tudo é que, de uma maneira ainda que ínfima, nós já podemos desfrutar parcialmente essa vida eterna agora. Você já pode sentir a presença de Deus hoje. O Espírito Santo habita dentro de nós. Você já sente a alegria daquilo que um dia nós vamos desfrutar lá. O que faz o céu ser céu é a presença de Deus. Que coisa gloriosa, isso é o céu. Será para sempre. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que em nós será revelado. E a leve e momentânea tribulação de Paulo era bem diferente da nossa. Era prisões, era abandono, era desprezo, era não ter roupa para vestir, era passar fome, era levar 5 quarentenas de açoite menos um, era ser humilhado em praça pública, perseguido, ter que fugir. E aí Paulo fala bem tranquilamente: a minha leve, momentânea, essas coisas aqui não é nada. Quando ele escreve as suas epístolas, isso aqui não é nada, esse sofrimento, com aquilo que Deus tem lá. O que são 70 anos de sofrimento nessa terra, por mais intensos que sejam, comparado com o que Deus tem preparado para nós, que será por toda a eternidade. Diante de tudo isso, nós só podemos chegar a uma conclusão: vale a pena ser fiel a esse Deus. Nós devemos ser eternamente gratos, porque o maior de todos os bens, a maior de todas as bênçãos, nós já recebemos, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. As outras coisas são todas secundárias, temporais, são acessórios. Fiquemos em pé, vamos orar. Poderíamos passar mais tempo falando sobre o céu, mas basta sabermos que ali desfrutaremos da presença dEle. Não haverá mais choro, não haverá cansaço, não haverá dor. Basta sabermos dessas verdades e crermos nela, que já basta. Antes de orarmos, irmão, nós não podemos deixar de fazer um apelo a alguém aqui afastado da presença do Senhor, alguém que não tem essa certeza, essa esperança, que queira vir à frente para receber uma oração. Você que não tem convicção de onde você passará a eternidade caso você não acorde amanhã. Irmãos, não existe coisa melhor do que deitar com a certeza de que, se a trombeta soar, nós ouvirmos o chamado e nós subiremos com Cristo. Eu imagino quão angustiante seja a vida de quem não tem esta convicção. E se você não tem essa certeza, hoje Jesus pode proporcionar isto na sua vida. Porque nós não somos salvos pelos nossos esforços, por sermos bons. Nós somos salvos porque Deus é bom, e por sua infinita graça Ele salva, Ele transforma pecadores, Ele traz a esperança da vida eterna, Ele muda a vida daquele que nele crê, aqui e agora, como mudou a minha vida, mudou a sua vida.
Irmão, eu era inimigo de Deus. A minha vontade com 20 anos era jogar bombas dentro de igreja. Com 15 anos eu ganhei uma Bíblia, eu joguei no lixo. Mas com 21 anos de idade, a graça de Deus me alcançou. E se Ele fez na minha vida, fez na vida do apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, e fez na vida de tantos como aqui estamos esta noite, Ele pode fazer na tua. Não é você que se transforma, é Deus que transforma o teu coração, que transforma a sua vontade, que te liberta dos vícios. É Deus, é o Espírito Santo que faz esta obra. E essa é a dádiva que alguém recebe agora, quando se converte, quando se entrega para Jesus. Ser liberto do pecado, ser liberto da condenação eterna e ter a esperança da vida eterna, de viver, de desfrutar de todas essas bênçãos. Vamos orar, agradecer a Deus por esses dias do seminário, por esta vida que está se reconciliando. Vamos orar para que o Espírito Santo venha operar no coração desta irmã, desta alma. Venha operar um milagre que somente Ele pode fazer. Ele é o único que pode convencer o homem do pecado. É o único. E Ele tem poder para isso. Pai querido, eterno, bendito, graças te damos, Senhor, por esses dias onde podemos aprender um pouco sobre o seu propósito, o seu plano para os dias finais. Obrigado, Senhor, porque entendemos que o maior bem de todos nós já temos, que é a vida eterna, a esperança de habitarmos nos céus. Conceda-nos o privilégio de sentirmos esta alegria em meio a este mundo de trevas. Não deixa, Senhor, que esta alegria venha ficar opaca, mas que Tu venhas avivar os nossos corações, que Tu venha despertar esta chama no coração de cada um do Teu povo, porque, Senhor, aquilo que Tu tens reservado para nós, somos incapazes de compreender a grandeza de tão extraordinário é o céu, onde habitaremos em Ti, desfrutaremos da Tua presença, reinaremos, seremos sacerdotes, serviremos a Ti por toda a eternidade. Pai eterno, esta alma que esta noite está se reconciliando, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar neste coração, que o Teu Espírito Santo venha fazer a mesma obra que fez no meu coração, no coração de tantos que aqui estão esta noite. Somente Tu, ó Espírito de Deus, pode operar este milagre, transformando uma vida, mudando sentimentos, trazendo esperança, expectativa. Somente Tu pode operar este milagre da regeneração. Está entregue aos Teus cuidados esta vida, meu Deus. Opera o milagre, confirma, Senhor, a salvação na vida desta alma, desta irmã, desta mulher que aqui está. E abençoe toda esta igreja, Pai, que venha haver cada dia mais comunhão entre este povo e esperança e desejo de morar contigo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.